Meus irmãos, é neste momento que as cortinas de fumaça se dissipam de uma vez por todas. É neste momento que o véu da escuridão começa a ser dissipado. Isso dentro de cada um de vocês é que começa tudo. Os infinitos mundos, os infinitos universos e o cosmos por inteiro. E a partir de vocês, Deus se criou e a partir de vocês, a mesma cortina será retirada. É nesse momento que a cura virá e a cura surge desta mesma brincadeira com as ilusões, deste ato de se dissipar, destas trevas ensanguentadas que lhes foram introduzidas, inseridas dentro de vocês. Muitos se prenderam até então na Matrix, no controle, na mente egóica, foram totalmente absorvidos pelo ego. Mas e se o ego começar a cuspir a essência e somente restar ela em separação ao ego? Assim vocês notam que um ponto e o outro estão muito separados nesta perspectiva e que vocês podem se dividir no momento que quiserem e podem abraçar posteriormente o seu ego com sua luz na hora que quiser e ele irá se contorcer e você não terá se identificado mais com ele. Você o deixará ir, partir para sempre e a sua experiência aqui deixará de existir para se tornar a experiência de Deus, para se tornar Deus vivendo aqui nesta experiência, nesta vida, você mesmo com outras pessoas e ademais. É neste ponto que o tempo surge como um contrabalanço entre todas essas duas partes. Essas duas partes que possuem inúmeras partes dentro de si, há mais, milhões de partes a se complementarem até juntar um único ser, até formar um único ser, diante de todas essas junções. E a partir disso, a luz e a sombra dessa luz se tornam um só. E a partir disso tudo, as contrapartes é que se unem, e a partir disso tudo, o mundo se renova. As flores desabrocham. Mas no final, isso é um mundo de conto de fadas, ou isso é o verdadeiro destino da humanidade? Alguns ainda se perguntam muito isso. Muitos, na verdade, se perguntam isso ainda. Portanto, eu irei responder neste vídeo. Tudo aquilo que vocês procuram está dentro de vocês, tudo cresce, expande dentro de vocês, o mal ou o bem, ou o que vocês denominam desta forma. O prazer egocêntrico ou o prazer verdadeiro, os dois podem estar separados na perspectiva de vocês, mas se vocês realmente criarem essa separação e passarem a amar o ego, vocês notarão que ele se dissipará em luz, em uma luz vibrante que se torna a mesma luz da essência. E o passado retrógrado, onde a essência se desdobrou e caiu lá embaixo, tende a se voltar no tempo contrário, fazendo o mesmo movimento, só que contrariamente. A queda, só que inversa, uma subida, para se formar na luz, como uma alma, como um círculo de luz, como um planeta, um orbe de luz. Vocês todos podem almejar isso aqui. Vocês todos podem crescer assim. Mas a luz se expande de alguém aqui dentro, aqui neste mundo, aqui neste sonho. Quando este sonho começa a se romper como uma casca lá fora, é porque existe consciência o suficiente para quebrá-lo. E existe um determinado momento para que tudo se rache, tudo se quebre. Mas para isso requer consciência daqueles que estão dentro, das sementes plantadas para que um germinar de luz para todos possa surgir, para que este calor da luz possa aquecer todos os corações que estão ainda frios, sem amor algum, estão completamente atormentados, amedrontados. Não existe uma consciência em paz ali. E essa consciência em paz se origina de cada um de vocês. Porque cada um possui responsabilidade com a sua própria alma, vivendo essa experiência,
E a partir disso tudo se desenrola como um desdobramento que tende a desenrolar os fatos como um nó que começa a se desatar e você começa a ver que o fio, na verdade, não estava tão grudado assim, era só perspectiva sua. E, na verdade, todos os fios estavam tão separados que você poderia uni-los novamente. Pois a separação e a união consistem na mesma coisa na essência. As crenças humanas que deturpam tudo. Porque na essência tudo é uma coisa só. Porém o ser humano dividiu tudo isso. Vocês são a mesma consciência deste planeta e de outras estrelas lá no cosmos, onde vocês vivenciaram em outras épocas. Porém, essas mesmas épocas se fazem aqui, neste planeta, neste orbe, nesta vivência, nesta experiência, nesta única vida de vocês, que começa a se dividir em milhões de partes, mas num todo é uma única vida. E até mesmo essa parte, esta vida aqui que vocês têm, também é uma parte da vida da sua essência. Também é uma parte única entre todas as identidades que a sua alma possui. O que se trata, do que se trata fractais, afinal? Um círculo, um ciclo que se renova a cada instante, porém é uma luz em movimento que não cessa jamais. Vocês podem ver que tudo começa dentro de vocês e começa a expandir lá fora, a criar novas vidas lá fora. Sementes brotam, florescem lá fora quando você aceita esse florescer dentro de você, quando você amadurece por dentro e pode fazer com que outros amadureçam somente pela sua energia. Você se amar é o início de tudo, você cuidar da sua energia é o início de tudo, para que você possa ter relações positivas, para que você possa atrair relações positivas e através disso criar uma comunidade santa. E na verdade não seria uma comunidade perfeita, seria uma comunidade que aceitasse seus defeitos e suas qualidades, porém um complementava o outro, sem julgamentos, sem um adentrar o campo do outro. Todos estariam sincronizados com a mesma linha de tempo, todos estariam juntos, construindo a mesma realidade. É isso que no fundo a luz almeja, é isso que no fundo nós desejamos. Mas para isso, precisamos de mais consciências florescendo aqui na escuridão. Precisamos de mais estrelas a iluminar o céu escuro na noite, onde somente existem as estrelas para iluminar, ao menos na visão daqui da Terra, e a lua com o reflexo da luz do sol. Portanto, o sol sempre estará dentro de vocês para que vocês possam expandir esta luz. E esta luz começa a se fragmentar em inúmeros locais, para então formar um manancial de luz em todo o planeta, não só num lugar. Porque vocês se apegaram muito ao local, isto que chamamos de país do Evangelho, Brasil. Não se trata somente do Brasil. Se você pegar bem e visualizar, existem espelhos de tudo quanto é canto do mundo neste mesmo Brasil. E neste mesmo Brasil existem espelhos que refletem outras partes do mundo. E todas estão juntas, todas estão formando um inteiro. Todas espelham uma outra, formando uma única aparência, mesmo que com diferentes identidades. Isso não importa, porque a essência está lá vibrando, expandindo, formando mais sombras à mercê da sua luz enorme, formando mais identidades a partir da sua essência. Essas identidades não são um perigo. O perigo é não saber como usar essas identidades, como usar o seu eu, o seu personagem aqui, como usar desta experiência para aprender, para amadurecer. Isto é sabedoria, utilizar disso para produzir frutos abrangentes, não só mesmo para você, mas para todos, porque
Quando você se nutre de coisas boas, você nutre todos de coisas boas, porque você está espalhando essas coisas boas para todos. E todos podem sentir isso. Porém, quem não gostar disso poderá se distanciar. E cada um tem seu tempo, isso é natural. Mas para que uma luz germine, muitas vezes vem uma luz de fora para podê-la sacudir, para poder sacudi-la, para poder desorientá-la daquela realidade e torná-la uma massa mais manobrável, para então se fundir com a sua própria luz. E se trata somente disso, a identidade se formando com a luz, como uma parte inteira de todas as identidades. Não está fora delas, não está longe delas. Assim como ninguém aqui está separado, porém se faz separado para se ver mais nitidamente. Assim como o nó que tem de se separar fio por fio, para que possam ver que é simples desenrolá-lo. Para que possam ver que é simples o ego se juntar à essência. Quando você o separa, você consegue ver a essência dele, porque ela estará lá. Você conseguirá separar a aparência, mas notará que um reflete o outro, tanto a luz quanto a sombra, assim como o sol e a lua. A luz aqui pode ter sua luz, a lua aqui pode ter sua luz, vinda diretamente do sol, refletida para a terra, direcionada diretamente para cá, porque é um satélite da Terra, especialmente da Terra, e portanto vai iluminar e continuar iluminando a Terra enquanto não é destruída, enquanto ainda vive aqui, enquanto ainda permanece neste espaço sideral, neste sistema solar, como o conhece. E desta forma vocês podem ver que tudo é um reflexo uma coisa da outra. A luz do sol se reflete na lua e, portanto, ela pode abraçar a todos aqueles que não podem ver a luz do sol ainda. Da mesma forma é com as consciências aqui. Se uma luz se ilumina, se ela expande a sua consciência, ela pode produzir brilho para todos ao seu redor. E algumas pessoas ao seu redor podem servir de espelho por estarem se espelhando naquela pessoa. E, portanto, esse espelhamento funciona de modo a expandir mais ainda esta luz, para que ela não se perca, para que ela ainda exista. Porém, é necessário ainda manter a sua luz. Enquanto você ainda não mantém a sua luz, existe um processo em que poderá se espelhar nos outros com muita facilidade, em que poderá se manter muito entre um lado ou outro, entre as trevas ou a luz, e só decidir um lado. Isso é bom para se formar uma certa disciplina, para se formar a luz dentro de você e você ver que o mesmo espelho que você carrega dentro de você, o outro também carrega para lhe mostrar a sua essência. E aí você não se torna somente um espelho. Como a lua, você possui uma essência, uma identidade aqui, e as duas estão conectadas, a essência e a identidade estão juntas. Mesmo separadas, elas estão juntas, pois não há separação nem mesmo nisso. Espero que me entendam, pois nada está separado, nada está dividido. Assim como um átomo não se divide na ciência moderna de hoje, somente para que vocês possam entender que até mesmo as mínimas partes não se dividem. Uma onda não se divide, uma onda não se destrói e nem se cria. Ela somente já existe e se transforma, no futuro, no passado, regredindo ou progredindo, avançando ou fazendo o processo oposto, o contrário. Vocês podem ver que ou você se movimenta para frente ou para trás. Mas será que o para trás seria o para frente e o para frente seria para trás? Às vezes as percepções são muito confundidas aqui, por conta das palavras principalmente, porque as palavras contaminaram toda a raça humana em pensar que as palavras eram a realidade, que a superfície era a realidade, mas a essência das palavras foi muito perdida, porque cada palavra carrega uma vibração. Tudo carrega uma vibração, uma informação. Se você falar de uma pedra, a palavra pode ser somente uma pedra, mas se você ver a palavra pedra como a pedra de verdade, você nota que aquilo não são somente palavras, porém foram disfarçadas desta forma para agregar mais inconsciência,
um processo para demolir a consciência dos seres humanos. Assim foram criadas as palavras, a separação das línguas, mas não somente neste vocabulário, mas sim em frequência, porque alguns não conseguem se entender com outros, justamente porque existe uma tremenda separação nas suas ideias. Mas estas mesmas ideias podem trazer algum aprendizado, mesmo que essas duas pessoas com diferentes crenças estejam tão separadas uma da outra, por possuírem crenças muito opostas uma à outra. Mesmo assim, uma pode aprender com a outra em algum sentido, sem menosprezar, sem menosprezar o seu servir, a sua ajuda, porque cada um pode servir de espelho, não importa a consciência, o nível dela, porque esse espelho pode ser pequeno, ínfimo, mas pode mostrar alguma coisa. Esse espelho pode ser tremendamente gigante, mas ainda ocultar algo lá dentro, ocultar algo que está bem pequeno, e às vezes só se consegue ver com o pequeno, nos pequenos detalhes, na simplicidade. Vocês podem ver que as minuciosas coisas, os mínimos detalhes, são aqueles que mais abrangem informações sobre o cosmos. Assim como a física quântica se trata de partículas pequenas, pequenas ondas, ondulações que se formam no todo que possuímos hoje, se desdobrando, se formando em inúmeras matérias que possuímos atualmente, com a consciência que cada um possuía, formando o que desejava. Cada um formou o que desejava, mesmo que às vezes se confundiu com esse desejo, pensou que era da sua essência e não fez este processo de separação para notar o que é da identidade e o que é da centelha, para então poder juntar os dois ao mesmo tempo e viver harmoniosamente. Para isso requer prática e experiência. Para isso requer notar o que seu ego fala, o que seu personagem fala no caso, porque o ego é a mente controladora, então iremos esquecer isso. O que seu personagem fala, o que seu personagem quer, seu personagem humano aqui, natural, deste lugar, que nasceu neste lugar, e o que sua centelha fala. Com o silêncio você nota o que a centelha fala. Com o silêncio você também nota o que a identidade fala. Com o barulho você só nota o que a mente controladora fala. Nada além disso. Você não nota mais você ali. Você se identifica tanto com o barulho que não nota as simplicidades. Não nota a divisão que existe na união e a união que existe na divisão. Existe um paradoxo para tudo, existe polaridade para tudo, não somente neste mundo, mas sim no cosmos por inteiro. E vocês podem abrangê-lo, vocês podem entendê-lo, vocês podem conseguir compreendê-lo cada vez mais, porque ele está dentro de vocês, ele começa a germinar dentro de vocês, nas suas entranhas, e a formar como se fosse uma árvore, inúmeros filamentos que se estendem por cima do tronco, formam várias linhas, como se fossem linhas, mas são galhos da árvore. E vocês notam que ela amadureceu para chegar naquele ponto, para que cada uma de seus galhos, cada um de seus galhos, se ligassem a certas plantas que se formassem em cima desta mesma árvore. O que eu quero dizer com isso é que primeiro começa o processo de amadurecimento. A colheita não surge de uma hora para outra. A colheita demora para ser produzida, porque requer paciência, a transformação requer paciência, o processo transitório requer a paciência, pois senão você irá continuar no mesmo ciclo, se deparando com a mesma parede, batendo a sua cabeça na parede sem nem notar isso. E repetidas vezes você vai fazer isso, mas se você se conectar com seu corpo, com a sua identidade e notar o que ela quer de verdade, você notará que não é aquilo que ela quer. Ela quer esperar, ela quer silenciar, porque a identidade não está adaptável ao barulho. Ela não, ela não surgiu, ela não nasceu do barulho. Ela nasceu da própria natureza, ela foi concedida pela sua mãe, a mesma criança,
vocês todos foram concedidos pela própria natureza. A natureza da reprodução, a natureza humana que existe em todos. E ao mesmo tempo esta natureza, ainda que material, deu luz a uma vida, originou uma vida. O processo mais belo que pode existir. Porém, se vocês colocarem isso também na sua consciência, notarem que isso pode acontecer dentro de vocês, este renascimento, este verdadeiro nascimento de vocês mesmos, vocês começam a notar a pureza que vocês possuem como uma criança, vocês começam a ver a inocência de vossa luz e entender como esta luz se comporta com a mesma sombra que existe à sua frente e se formou graças a esta mesma luz. Vocês podem compreender que o mundo lá de fora é o mesmo mundo de dentro. E a colheita um dia chegará, porém demora. Este processo pode ser lento, mas esta lentidão, este processo vagaroso, é muito belo, pois se vocês enxergarem somente o barulho, não encontrarão beleza no silêncio. Se enxergarem somente os detalhes enormes, não se concentrarão nos detalhes pequenos que lhes ensinarão, extrarão um aprendizado enorme para sua consciência. Se vocês notarem que, se meditarem, se silenciarem, se por acaso estarem receptivos à luz da consciência, vocês notarão que tudo isto, todo este barulho é ilusão. Novamente dizendo sobre isso, porém, é preciso que vocês entendam que o germinar, o florescer, a transição, até mesmo da Terra por inteira, demora um certo tempo, não é de uma hora para outra. E não exige inúmeras catástrofes lá fora. Inúmeras catástrofes já ocorreram, mas isso porque fugiram de olhar isso dentro de cada um de vocês. Se vocês olharem isso dentro de vocês, vocês que possuem consciência, essas catástrofes irão diminuir, esses riscos irão diminuir. Vocês estarão mais sábios para lidar com as situações que existem dentro de vocês para poder lidar com as situações que estão lá fora. Então, se a transição irá mesmo ocorrer, se tudo isso é mentira ou não, no final vocês já sabem a resposta com tudo o que eu disse aqui. E eu não posso nisso falar uma resposta concreta. Exige uma compreensão dentro de vocês, para que vocês analisem por si mesmos, entendam por si mesmos a verdade que existe dentro de vocês. Porém, eu não posso revelá-la de uma hora para outra. Eu mesmo nem sei qual é a verdade sua. Porém, estou apontando sinais para que vocês possam perceber por vocês, como se eu fosse um espelho interagindo com a própria essência deste espelho, a pessoa que está sendo espelhada. Eu estou somente refletindo a mesma coisa que vocês estão pensando, fazendo, tudo aquilo que vocês estão precisando, essencialmente. Então a consciência finalmente surge quando você abre mão, quando você solta o controle, quando você deixa fluir e você mesmo usufrui desta beleza de vida, desta beleza de experiência, porque você está harmonioso consigo mesmo, você está aprendendo consigo mesmo. Você está verdadeiramente feliz com a sua essência. E a partir disso você move o mundo lá fora, sua luz se expande para muitas outras pessoas. E estas mesmas pessoas precisam de luz como qualquer semente, precisam de água, de emoção, como qualquer semente a florescer. E também precisa do ar, do silêncio para respirar e afagar os seus anseios, os seus receios, as suas procrastinações, afagar tudo o que lhe dói por dentro, para então que permaneça apenas o silêncio, porque o silêncio começa a germinar num tronco, a formar galhos e a falar por si mesmo, porque o silêncio já diz tudo além das palavras. E o silêncio pode usar das mesmas palavras porque entende que as palavras vão além das próprias palavras. Basta notar o silêncio, basta se desdobrar no silêncio,
Basta deixar a calmaria transcender dentro do seu corpo e você verá lá fora o que não havia visto, o que está lhe apontando coisas que você não está vendo dentro, muito provavelmente. Se há algo lá fora lhe machucando, é porque você está se machucando por dentro. E à primeira vista, quando você olhar para dentro, poderá olhar para aquilo e recusar porque parecerá um inferno, até que enfim aquilo se desdobre num paraíso. Até que enfim vocês façam o processo inverso, em vez do paraíso se desdobrar no inferno, em vez da subida da Kundalini, da consciência, se desdobrar em queda para todos. Finalmente, esta luz pode se tornar real novamente, porque o inferno se desdobra enfim no paraíso novamente, e a sombra se desdobra enfim na luz, e o espelho se desdobra enfim naquilo que me reflete. E lá está você, mesmo espelhado pelos demais da mesma maneira, porque tudo sempre será um espelho da sua consciência, e você será um espelho da consciência alheia, porque onde você está, você espelhará aquilo que precisa ser espelhado, ou mesmo estando fora de seu lugar, que você deveria estar, sem mesmo ter noção disso, você aprenderá algo, você notará a sua questão energética e reunindo a sua energia, concentrando essa energia para seu amadurecimento dentro de você, individualmente, você começa a usufruir de um mundo melhor lá fora, porque você atrai um mundo melhor, porque ele se torna cada vez mais real aqui, cada vez mais próximo de ser somente luz. Porém, essa proximidade vai aumentando quanto mais consciências degustam do mesmo fruto. Mas esta mesma luz demora a se formar como sombra aqui, até que a sombra se torne a mesma luz. Até que ocorra o processo inverso, como eu vos disse, em vez da queda, a subida, em vez da Kundalini enroscada no seu chakra sexual, ela finalmente sobe para além de tudo isso, para além da carne, mas ainda com um pedacinho na carne, porque ela sabe muito bem que a consciência e a carne estão conectadas, e o eu superior e o eu inferior, como poderiam dizer aqui, o eu futuro e o eu passado, estão conectados, eles nunca estiveram separados. Ela vê além das separações, a consciência vê além das separações, a consciência é a própria Kundalini que vos digo. Se vocês notarem que a união pode se separar e a separação pode criar uma união, vocês notarão que tudo se trata da mesma coisa, em um processo de retroceder ou de avançar. Mas, como um carro passando por um vídeo, você pode aumentar sua velocidade 300 vezes mais até que ele acelere tanto que começa a desaparecer, e sua casca desapareça deste mundo, e ele se torne meramente consciência. E você assim terá ascendido para além deste mundo, mas para aqueles que ainda estão neste mundo cumprindo seu papel, é necessário usufruir dele, aproveitar dele, para trazer a luz lá fora. Da mesma forma que Buda e outros santos já fizeram, sem adorações aqui, por favor. A sua consciência expandiu tanto lá em cima, foi tanto lá para cima, mas ainda estavam conectados à raiz aqui embaixo, que lhes deu vida aqui nesta matéria, com este personagem, com esta identidade temporária, um corpo temporário que Gaia lhes deu. Mesmo assim, ele notou que as duas coisas estavam unidas, e que o que estava em cima também estava embaixo, e o que estava embaixo também estava em cima. E a mesma coisa se sucedeu com a física quântica, até vocês notarem que a menor onda que existir é o que forma tudo o que existe, até que esta onda se transforme de inúmeras maneiras,
até construir algo a depender do seu tempo aqui. E quanto mais este tempo for notado como menor, mais acelerado, vocês notarão que esta frequência vai acelerando, porque a frequência é o mesmo tempo que vocês se referem. E quando este tempo acelera, o espaço diminui. Vocês conseguem transcender além disso tudo. Vocês conseguem ver a luz, mas estarem conectados com as sombras ao mesmo tempo, porque sabem que os dois estão juntos. Isto que é estar na Matrix e não ser a Matrix, estar neste sistema controlador e não ser desse sistema controlador, porque você não usufrui deste mesmo controle, você não está compactuando com este mesmo controle. Aliás, você está somente meditando, você não está usando a sua mente para nada. Você já sabe exatamente o que fazer, seu personagem sabe exatamente o que fazer. Você somente está desdobrando sua sombra em luz e sua luz em sombra ao mesmo tempo, retrocedendo e avançando, até que isso se torne a própria aceleração. Não tentem entender isto com a mente de vocês, porque ela deturpará tudo. Eu já vos disse, a mente não interfere aqui. Quem interfere é a consciência na mesma sombra, que foi criada pela mesma luz, pela mesma consciência. Então, esta ideia criada pela consciência e não pela mente, que cria uma falsa ideia, uma falsa sombra. Enfim, quando esta luz cria uma ideia, a mesma ideia pode se criar como consciência. E os dois, portanto, separaram-se, mas estão juntos. A consciência separou-se em um indivíduo aqui, e a consciência pode estar em um outro lado, como dizem, mas ao mesmo tempo eles estão juntos, vivenciando a mesma coisa, estão vivendo a mesma realidade, experimentando a mesma realidade. E os dois não estão tão opostos a si mesmos, porque a luz não é tão oposta à sombra, mesmo que seja isso. Porque os dois estão juntos, mesmo que opostos, mesmo que separados, porque só se há como separar duas partes. Porém, esta parte pode se separar em mais duas, depois em mais duas, e as dimensões vão diminuindo em tantas separações, até que a luz seja cada vez mais alcançada, o espaço para a consciência, para a sombra seja cada vez menor, porque a luz permeia em quase tudo, e o que há mais é luz e não somente sombras aqui embaixo. Vocês começam a ver que, como eu disse, o tempo, a frequência, a mesma coisa, se acelera e o espaço diminui. E a luz jorra, porque o espaço da sombra diminui. E a luz tem mais espaço para adentrar, para permeá-los cada vez mais. E tudo isso surge desta mesma experiência, porque ela não está separada da mesma consciência que você possui. Aqui fora não está separado de dentro, por mais que esteja separado. Vocês conseguiram entender? Se não conseguiram, está tudo bem. Se vocês separarem o dentro do fora, vocês verão mais nitidamente que são a mesma coisa. Porém, algo mais visto por vocês e algo menos visto. Então, quando isto se torna uma coisa só, depois de ser visto claramente, como uma célula repartida para se vê-la nitidamente, na ciência, como vocês fazem para estudos, da mesma forma isso se faz aqui. E, enfim, os pedaços se juntam novamente. Assim como existem divisões no universo, assim como vocês separam pedaço por pedaço da Terra para se estudar a sua casca, o seu próprio planeta físico aqui que vocês possuem. Na sua ciência, vocês podem estudar desta maneira, camada por camada da própria Terra. Podem estudar camada por camada de cada planeta, e não somente da Terra. Mas quanto mais se dividir, quanto mais houver sombras divididas, mais embaixo estará. Quanto menos sombras divididas, mais alto estará. Menos espaço haverá para as sombras
e elas se juntarão cada vez mais, até que a mesma sombra possa alcançar um nível lá em cima, em que se torne um espelho desta mesma luz. E é aquele símbolo maravilhoso que vocês possuem aqui, do conceito Yin e Yang, se forma o equilíbrio, porque o caminho é para a luz, mas para a luz equilibrada com as sombras. As sombras foram muito deturpadas pelo Ocidente, isso está bem claro. As sombras não se tratam do que pensam, isto é deturpação, isto é ilusão, isto é somente barulho, não tem nada demais. A realidade, a real essência, que está longe de qualquer ilusão, de qualquer matrix, de qualquer holograma, vai além de tudo isso. A sombra se torna somente um reflexo da luz, assim como a lua se torna um reflexo do sol. Um pequeno pedacinho, porém, que reflete a sua luz. E quanto mais vocês crescerem aqui, quem sabe aquela lua com um tempo muito longo, pois o seu tempo aqui, como vem, é muito devagar, mas se o verem de outra forma, de outra perspectiva, ele se torna acelerado e tudo começa a se acelerar lá fora também. Mas enfim, esta luz, esta lua, quem sabe no futuro comece a crescer, a se expandir mais, assim como a sua luz se expandiu, porque a sombra está sendo sincera com a luz e a luz está sendo sincera com a sombra. E não haverá problemas nenhum nas duas partes opostas. Em nenhum sentido haverá. Como imaginar, em nenhum sentido. Pois os dois estão juntos, tanto quanto separados. E o que eu disse a respeito do tempo, se vocês notarem que um fruto amadurece mais rápido que o outro, vocês notarão que tudo isso também se trata de crenças. Se vocês mudarem a crença de vocês para crerem num fruto mais acelerado, porém detalhado da mesma forma, com as mesmas características, com o mesmo sabor de quando amadurecia mais lentamente, vocês poderão ver que o mesmo fruto se dará, porém de uma forma mais acelerada. Assim é com o tempo, assim é com as linhas de tempo, e cada vez mais vocês podem acessar linhas de tempo mais aceleradas ou mais devagar. Isso se trata de perspectiva dos sinais, dos detalhes, das pequenas coisas, das grandes coisas. Se trata da sua perspectiva sobre o mundo lá de fora. Então, se você separar o tempo da consciência daquele tempo, dessa identidade aqui, vocês verão que é muita diferença. Por mais que os dois estejam juntos, por mais que eles sejam uma coisa só. Vocês notarão que podem assimilar isso como um só tempo e podem escolher o tempo que quiserem. Realmente viver, realmente experienciar aqui. Porque vocês não estarão longe de verem o verdadeiro tempo. Vocês o verão com mais claridade, porque ele se torna mais acelerado quando a frequência é mais acelerada. E se vocês notarem isso até mesmo na superfície, nestes horários de vocês, se eles mundialmente começassem a diminuir e todos falassem que o tempo está diminuindo e está se acelerando, o mundo todo começaria a mudar pela mesma crença que todos possuiriam, e portanto, um tempo mais acelerado seria criado também lá fora, mas este processo demora muito mais até poder ser manifestado. Mas primeiro começa com a frequência, com a essência, e quanto mais a sombra se assemelhar à luz, o reflexo se assemelhar, cada vez sendo mais verídico a esta mesma luz, mais honesto com essa mesma luz, e a luz sendo mais sincera com o seu reflexo, aceitando se ver no espelho, vocês verão o que eu estou dizendo de verdade, além de tudo isso, além de todas essas palavras e metáforas. Porque o tempo se desdobrará, a realidade se desdobrará, tudo mudará naturalmente, ainda com paciência. Mas, quando isto ocorrer, quanto mais verídica a sombra se tornar ainda com a sua luz,
mais os detalhes ficam mais expostos lá nas sombras, lá fora, lá nas identidades, lá nas personalidades e afins. E assim vocês podem entender que todo o universo é um paradoxo, que todo o universo consiste de luz e sombra, sombra e luz, e as duas dançam uma em torno da outra, complementando a outra, refletindo a outra, aceitando uma a outra, sendo sincera uma com a outra, e nenhuma isolando a outra. Mas este processo de isolamento, de separação, é necessário para se ver o que é luz e o que é sombra, para se ter perspectiva e novamente unir tudo isso, para se tornar um só com um Deus, com a fonte, que é somente luz e sombras. Tudo se trata disso no universo. E assim, se vocês notarem que tudo é crença, mais profundamente ainda, até mesmo nesta questão de tempo, vocês podem notar que as mínimas coisas podem ser transformadas em algo grande, quanto mais a identidade é sincera com a sua luz, quanto mais o personagem aqui acessa a sua consciência e não se desprende dele, desta consciência, e esta consciência não se desprende deste personagem até que ele vá embora, até que seu papel seja cumprido, até que o tempo que lhe foi dado seja novamente dado à Terra, novamente dado a Gaia, que o nutriu por tanto tempo, pela luz do sol, pelo ar que o corpo respira, e pela própria natureza humana de onde ele veio, de onde ele nasceu, de um ventre feminino, da mesma forma. E também vale reforçar aqui no Ocidente também se deu esta forma ilusória de ver as coisas, as sombras, porque no início de tudo também se viu de outra forma o próprio feminino. O próprio feminino foi muito destruído e a própria Mãe Divina foi tratada como pai, mas também os dois estão juntos, os dois são um só. Quanto mais a Mãe Divina reflete o Pai Divino, mais os dois se unem. E o Oriente e o Ocidente interno se unem. E os dois abraçam um ao outro, são sinceros um com o outro, e a união se faz. A consciência não está separada desta matéria. Esta matéria não está separada da mesma consciência. Mas separem tudo isso para vocês verem de um outro âmbito os mesmos detalhes que vocês veem aqui. Os mesmos detalhes que vocês estão vendo agora, que vocês já viram no passado e que vocês verão. Porque isso lhes trará um insight enorme que poderá abalar suas consciências antigas e fazê-los enxergar a sua real consciência, sua luz, porque a Kundalini uma hora é tão provocada que ela começa a subir, 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 subir. O personagem aqui começa a entrar cada vez mais em contato com a sua consciência, e da mesma forma o oposto se faz, mas não mais pela queda, e sim pela subida, como se fosse uma ponte entre os céus lá em cima e a terra aqui embaixo, e os dois estariam juntos, como uma atmosfera, como esta atmosfera da Terra, formando um planeta, porém de uma forma harmoniosa dentro de vocês. E quem sabe, depois de muito tempo, isso também não ocorre lá fora, como um processo de exteriorizar aquilo que vocês fizeram aqui, e o aqui não está tão longe de lá, não está tão distante. Da mesma forma que vocês podem ver claramente outras pessoas lá fora, quando estão separados delas, sua identidade está separada. E essa identidade foi criada justamente para isso, para você vê-la claramente e diferenciá-la das demais. Quando você nota tudo isso, você vê que a mesma consciência que está nele está em mim, a mesma consciência que está no outro está naquele outro. E, portanto, a mesma onda que está lá está aqui também. É a mesma pequena ondinha que se forma cada vez maior, se expande, porque a onda se expande. Assim como o movimento da água quando você joga uma pedra nela. As ondulações se formam em seu entorno,
até que o mar se esgote, porém o mar da consciência não possui fim. E assim vocês podem notar, tudo aquilo que aprendem, absorvem, pode ser transformado em expansão. E vocês vão notar que até mesmo inconscientemente podem estar fazendo isso com as coisas erradas. E é tremendamente natural onde estão, mas como eu estou falando agora, vocês podem ter maior consciência a respeito disso. Vocês podem tratar isso de uma forma mais importante ainda, porque vocês se atentaram a este detalhe muito importante para suas vidas. E assim, uma pequena luz, a sua própria consciência começou a se expandir mais e mais na mesma identidade. E assim esta mesma identidade deu luz às outras identidades. E eu estou falando no passado, porque tudo pode ser passado tanto quanto o futuro. E eu estou tratando como um passado porque eu sei que já se sucedeu, porque eu sei que acontecerá e já aconteceu, porque eu tenho fé em cada um aqui, porque eu sou o espelho de vocês, estou conectado com vocês, estou falando para vocês e vocês sabem muito bem aquilo a que me refiro. A sombra retrata a consciência como se fosse num quadro. Quanto mais detalhado este quadro, mais clara fica a essência em forma de ideias, em forma de minúcias. E assim vocês notam que estes pequenos fractais a que vocês se referem, estas pequenas consciências, identidades, personalidades, na verdade servem para detalhar mais ainda a essência, a consciência, como uma obra de arte, manifestá-la aqui na matéria entre todos. É uma experiência adorável se for vivida com sabedoria. Se não for vivida com sabedoria, poderá ter uns certos atrasos nesta mesma consciência, para que enfim ela possa abranger um novo mundo até mesmo dentro de si, para que essa consciência ainda imatura possa amadurecer cada vez mais. E o véu se rasga, as cortinas se desgastam, a pele antiga se comove com a essência e é queimada pela mesma luz do sol que vos atinge aqui, que vos afeta aqui, mas também vos traz aquilo que vocês não enxergam no escuro. Lhes mostra aquilo que vocês não enxergam no escuro. A consciência está aí para isso, para clarear. E a sombra para detalhar, a sombra para espelhar. E as mesmas coisas, no fundo, estão separadas aqui nesta visão. A noite e o dia, como vocês veem aqui. Se vocês juntarem isso, vocês poderão ter uma percepção muito mais além do que as crenças passadas lhes diziam que o mundo funcionava, que era assim que o mundo era. Vocês irão além de todas estas crenças, do que lhes disseram, e verão por si mesmos a mudança e uma perspectiva, uma pequena perspectiva sobre o mundo lá de fora e o mundo de dentro, possui dentro de vocês, porque assim vocês podem abraçá-los, abraçar a si mesmos, se amarem, para poder expandir essa luz lá fora. E essa luz funciona como limpeza da inconsciência. Quando você está consciente de algo, automaticamente aquilo começa a ser limpo. Mas se você interfere no processo, aquilo retrocede e volta para você, até você permitir fluir por completo. Assim como a queda se sucedeu, só que, novamente, vocês devem fazer o processo inverso. Subir, se realmente querem isso. Subir, ao invés de cair novamente. Subir. Então deixem fluir, deixem fluir, deixem fluir. Porque se este fluxo se retrair tanto, voltar tanto para trás, uma hora isso pode se acumular e criar um tsunami. Da mesma forma que é criado aqui. E vocês perdem todos os seus referenciais até que possam deixar fluir. Mas enquanto isso é necessário, enquanto estes tsunamis internos, essas perdas de referenciais são necessárias,
significa que vocês ainda não estão vendo alguma coisa, ainda não estão observando aquilo que já vos disse, não estão deixando fluir, não estão largando mão, deixando o controle para usufruírem da liberdade, porque isso é liberdade. Sem controle vocês possuem liberdade, com controle vocês nunca possuirão liberdade. Mesmo que pensem que terão, controlando a si mesmos, ou ao outro, ou aos dois ao mesmo tempo, mesmo assim, vocês saberão que não estarão livres. Algo dentro de vocês falará isso, gritará isso, porque sabem muito bem que vocês não estão livres. É a sinceridade. A luz está sendo sincera com a sombra, porém, este reflexo não está voltando para a mesma luz. Este reflexo não está mostrando aquilo que devia mostrar. Este reflexo está deturpado com inúmeras ilusões que foram criadas neste mesmo reflexo. E este mesmo reflexo, este mesmo espelho, está quebrado, não está funcionando direito, porque está espelhando outra coisa que não é a sua essência, está espelhando outra coisa que não é a sua identidade, está espelhando outro ser que nem mesmo é você, porque muitas vezes a manipulação é tão grande que não se observa a realidade, não se ouve a realidade, não se sente a realidade. Então, primeiramente é necessário silenciar, primeiramente é necessária a não ação, é necessário não fazer nada, é necessário deixar fluir, soltar tudo para que possa aparecer algo muito mais profundo que você não via antes. Não somente como informação mental ou conhecimento físico aqui na matéria, como experiência, mas também como algo mais abrangente ainda que pode ser vivido, manifestado. E vocês mesmos passam a escolher o que experienciar, se realmente desejam aquilo ou aquilo, se desejam viver aquilo ou aquilo. Mas aconselho vocês a não desejarem viver como outra pessoa. Aconselho vocês a desejarem viver como si mesmos, mas mudarem estes hábitos com que vocês se preocupam tanto ainda, para algo mais glorioso, mais satisfatório a vocês, tratando esta experiência como um templo, este corpo como um templo, esse personagem como um templo divino, que somente manifestará o que o divino deve manifestar, o que o divino é, por essência, e a carne, o personagem manifestando o que o divino é. Com certeza, desta forma surge uma conexão entre os dois. O céu e a terra não estão tão separados deste ponto de vista, mas vocês separaram bastante Deus da carne, e vocês vão conseguir ver nesse momento, caso se permitam, que a união é necessária nesse momento. E se ainda acha que não é um momento, tudo bem. Se ainda acha que não é um momento para você, está tudo bem. Será um momento, mas seja sincero com você, se é o momento ou não, realmente. Só seja sincero. A sombra, sendo sincera com os detalhes da luz, ela pode imitá-la com mais clareza. Porém, não é necessariamente somente uma imitação, uma cópia. Na verdade, é uma representação, uma manifestação da mesma luz, da mesma essência. Assim como se pode desenhar um sol, assim como um artista faz isso. Ele desenha onde quer que for um sol num quadro, vamos supor um quadro. Ele desenha um sol irradiando luz. Quanto melhores os detalhes, mais bem feitos os detalhes, mais o artista irá representar a realidade, mais o artista irá representar como o sol é de verdade. E quanto mais detalhes existir, mais real aquilo vai ficando, porque o espelho está espelhando o que deve espelhar, está espelhando a luz e não outros detalhes que não são seus, está espelhando a sua própria luz. E a sua própria luz começa a ser observada através deste mesmo espelho, e esta mesma luz é manifestada neste mesmo tempo. E Deus, o divino e a carne
finalmente começam a se juntar, o personagem e a consciência, até que se separem e a consciência abranja outra sombra, outra identidade no futuro, nesta terra, em outras terras, como, como vocês acreditarem, porque tudo isso se manifesta da forma que creem. Então, desta mesma forma, a carne e o divino se unem finalmente, o templo, o santuário e a luz da consciência, o Altíssimo, como denominam aqui, porém é vocês mesmos, é a sua consciência, e vocês começam a notar que eles estão juntos, grudados um com o outro, mas para se libertar de certas amarras, para desfazer certos nós que foram colocados em um fio que é único, é necessário ver a separação entre os dois para notar o que é da luz e o que é do personagem. Então, esticar a corda, sabendo que o nó já se desfez. O nó da mesma corda, que é única. Uma corda pequena, que estava com um nó entrelaçada ali, pensando que tinha se separado. Mas, se vocês notarem bem, o nó não está tão separado do fio da corda e não está embolado. Da mesma forma funciona com a Kundalini, com o corpo de vocês. O nó se separa, cada corda que está com o nó se separa, uma distância considerável, e você vê que é a mesma corda. Não importa o quão embolado esteja aquilo, é a mesma corda. Você estica esta corda e enxerga a realidade. Claro que isso é somente um exemplo, não é para ser levado totalmente ao raciocínio ideológico. Vocês podem perceber, notando o que eu disse, com muita clareza, vocês já são a mesma luz tanto quanto são a sombra, e podem se abraçar de uma forma ou de outra, podem se abraçar a si mesmos, porque vocês são a luz e a sombra, mas para que se libertem, separem o que é da consciência e o que é do personagem, e notarão o que não é de nenhum dos dois e deve ser limpado de dentro de você, para que somente a sua consciência e a sua identidade aqui possam coexistir harmoniosamente neste mundo. Então, se a nova Terra é real ou não, claramente é. Basta iluminarem aquilo que está escuro, porque a nova Terra ainda está mergulhada nessa escuridão aqui. Vocês não conseguem vê-la com clareza, e quando conseguirem vê-la com clareza dentro de vocês, este novo mundo começará a surgir lá fora. Mas é necessário paciência. Se você estiver vivendo a sua vida com gratidão sincera, em paz, em harmonia, entre consciência e identidade, vocês notarão que todos os problemas que aqui denominavam desta forma passam a cessar porque são ilusões, e o barulho lá fora se torna silêncio, e até mesmo as palavras aqui se tornam silêncio, e até mesmo o mundo inteiro se torna silencioso para vocês, porque a sua perspectiva mudou por completo. Tudo é perspectiva. Então, o novo mundo está dentro de vocês, pronto para germinar lá fora, porque aquilo que está lá fora também está dentro, e aquilo que está dentro também está lá fora, de inúmeras formas quanto forem possíveis. Basta aceitar, e o véu é rasgado. O equilíbrio é feito entre luz e sombras. A aceitação uma da outra é a parte mais simples e necessária de todo este enredo, neste pequeno teatro da vida aqui. Porém, vocês não são somente os personagens. Vocês sabem que a consciência e o personagem estão juntos e que estão aqui para fazer
um com o outro o que devem fazer. E o personagem aqui somente será um espelho da mesma luz que se encontrou neste mesmo espelho. Então este espelho começará a ser refletido lá fora, porque o autoconhecimento já foi realizado. E assim pode ser experienciado um novo mundo, até mesmo dentro de uma nova perspectiva, dentro de vocês. E com pequenos detalhes, manifestando isto nesta matéria, nesta sombra, nos pequenos detalhes, nas pequenas ações, começam a se formar os grandes detalhes da mesma luz que se forma aqui, se manifesta aqui, se torna a mesma luz que foi um dia lá na frente. E a subida é feita, a Kundalini se renova, ela está a todo vapor porque ela não está mais enroscada, não está mais dormindo, ela está totalmente vibrante, acordada. E isso vai além de toda a transcendência que eles disseram ser transcendência. Isto vai além de tudo, abrange tudo e é tudo, porque este é o contato com o divino, este é o contato com vocês mesmos, este é o contato que vocês tanto querem com aqueles extraterrestres lá fora, este é o contato com a sua consciência e com o seu personagem, os dois juntos, o contato interno. E assim os dois podem harmoniosamente coexistir. E assim a luz se depara com o espelho, se olha nele, se conhece e, portanto, o espelho se cria em dois lados novamente. E tanto quanto a luz se vê nesse espelho, ela também se reflete no outro lado do espelho, como se fosse a mesma lua que vocês veem aqui na Terra, nesta fisicalidade. Este mesmo espelho, este mesmo outro lado do espelho também se reflete lá fora, como uma expansão de sua luz, mas primeiro esta luz precisa transbordar desde dentro de você para que possa acolher alguém lá fora, e tudo começa dentro de você. Você pode ser considerado o criador do novo mundo ou o destruidor do novo mundo, da forma que desejar, mas por isso mesmo que a consciência é muito importante para se ser sábio tomar essas decisões. As decisões sendo conectadas à luz da consciência que clareia tudo, finalmente se harmonizam desde o personagem com a centelha. E vocês se tornam mais ainda, mais intensamente ainda, criadores da sua própria realidade e abrangedores da luz que existe lá fora, podendo ver que a luz se expande desde vocês e acolhe todos aqueles que estão lá fora. E todos aqueles lá fora me agradecerão, mas não com palavras necessariamente. Às vezes, sim, será com palavras, mas nem toda vez. Muitas vezes, este agradecimento se fará com a luz, a sua luz, se espelhando sobre ele, como se ele também fosse um espelho seu. E da mesma forma eu estou fazendo com vocês. E este é o verdadeiro agradecimento que existe. Esta verdadeira honra à vida que existe, porque assim o espelho reflete a luz e a luz se delicia com sua própria luz. Ama ser ela mesma, esta mesma luz, e não quer ser outra coisa a não ser luz. Espero que vocês entendam tudo o que eu disse com o coração e não com a mente. Vos deixo, pois eu falei demais. O silêncio é mais glorioso. Absorvendo tudo é o que no fundo será considerado benevolente a todos vocês, porque primeiro se absorve, depois de ouvir algum aprendizado, para se experienciar aqui mesmo. A separação será feita e esta é a separação do joio e do trigo. Até mais. Vos aguardo no novo mundo.
porque eu estarei lá.